Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriela e hoje eu vou apresentar 2 contos do livro Cigarros e Anéis no Rabo do Gato. O nome é bem peculiar mesmo. Bom, o livro, ele explora 2 universos distintos e aí nesses universos tem as preocupações dos personagens e os desafios que eles enfrentam em cada um desses universos. Então, no primeiro universo, os humanos, eles têm corpos robóticos, onde permite que eles vivam para sempre. Então, tem a ausência da morte. E aí os personagens, eles confrontam as questões, né, sobre a vida eterna e como encontrar um propósito em uma existência sem fim. Aí eles precisam lidar com a falta das ameaças, no caso, ameaças à sua sobrevivência física, né? Então, eles enfrentam o desafio de definir o que é realmente importante em suas vidas. No segundo universo, a humanidade ela vive sob constante ameaça de extinção, porque meteoros entram na atmosfera e eles simplesmente paralisam um pouco antes de atingir a Terra. Então, os personagens, eles ficam confrontados, olha aí, não consigo nem falar, confrontados com a ansiedade e a incerteza de um futuro incerto, onde faz com que eles reflitam sobre os seus últimos desejos e como que eles vão passar o tempo que lhe resta, tipo, o que eles vão fazer nesse tempo que eles têm, que é um tempo que eles não sabem, porque os meteoros podem atingir a Terra a qualquer momento. Então, eles precisam lidar com a pressão de viver sob essa extinção que pode acontecer a qualquer momento. Aí o livro, ele apresenta essas histórias que são melancólicas e que, ao mesmo tempo, são reflexivas, que desafiam a gente que está lendo sobre as nossas próprias preocupações e os desafios incertos do futuro. Bom, o autor do livro, ele é o Michael Moura, ele é brasileiro, nasceu em 1996, ele reside hoje na cidade de São Paulo. Ele é designer gráfico e ele também faz alguns trabalhos de ilustração. Ele também é co-host no podcast Mais Que Coisas que tem na Spotify. Ele também é escritor e, além do Anéis, Cigarros e Anéis no Rabo do Gato, ele escreveu mais 2 romances, que é Não Quero Patos Elétricos, em 2021, e O Segredo de Susan, acho que é assim que pronuncia, em 2022. Bom, o livro Cigarros e Anéis no Rabo do Gato, ele possui 6 contos. O primeiro é Beijo e Chuva de Sábado. Aí o segundo é sobre Cigarro e Anéis no Rabo do Gato, que é o próprio nome do livro. O terceiro conto, o nome é Papai, Perguntou Minha Menininha. Aí o quarto é Ele, a Moça e a Saída. O quinto conto é Mas Eu Quero Morrer. E o sexto conto é O Sonho de Cecília. O Sonho de Cecília eu gostei bastante. E eu achei assim, uma história bem interessante também. Todas são muito interessantes. E eu queria ter falado do Sonho de Cecília hoje. Mas eu acabei ficando com o tempo um pouco restrito. E aí eu vou falar hoje sobre o conto Beijo e Chuva de Sábado e Cigarro e Anéis no Rabo do Gato. O conto Beijo e Chuva de Sábado, a história, né, ela começa com o Alberto, que ele entra em um carro autônomo. E aí ele fica interagindo com esse carro autônomo, né? O sistema do carro é inteligente. E esse sistema de carro, ele já foi uma pessoa. Então, esse sistema já foi um corpo humano um dia, que hoje é um sistema de carro. E aí, enquanto ele viaja para encontrar a Laura, que é uma antiga amiga dele da infância, da escola onde eles estudaram juntos,
e que agora é uma senhora, né? Durante o trajeto, o Alberto fica conversando com esse sistema de carro e aí eles ficam refletindo sobre a troca dos corpos, que se tornou comum na sociedade, e sobre a própria escolha em ter um corpo falso, entre aspas. Quando ele chega, né, na casa da Laura, ele é recebido pela neta da Laura, que ele acha que a menina é a Laura, não sabe que a Laura já tinha uma neta. Por que ele acha que a menina é a Laura? Porque ele já tem muita idade, né? Então, como tem essa opção de ter o corpo ser um robô, né? Com a aparência humana, então ele acha que a menina é a Laura, ele abraça ela e aí a menina fala que não, que ela é a neta da Laura. Então, ela leva ele, né, a neta da Laura, leva ele até onde a avó está. Só que a Laura, ela se encontra acamada, ela tá muito doente. E aí eles começam a conversar e juntos eles ficam relembrando momentos do passado. Aí nessa conversa, o Alberto, ele relembra o encontro que ele teve com a Laura, que é a amiga dele de longa data, onde eles passeavam no shopping e eles tiveram uma oportunidade de ficar juntos, enquanto eles ainda eram humanos, né? Tinham um corpo humano, mas nada aconteceu. Não sei exatamente o motivo que eles não ficaram juntos, mas tipo, eles tinham uma oportunidade de ficar juntos, mas não ficaram. Então eles ficam lá compartilhando essa conexão especial que eles têm, né? E ao longo da história, a Laura revela que ela tá com um problema de saúde muito grave, que ela tá morrendo, né? Então, o Alberto, como ele é um corpo robô, os sentimentos dele, assim, tipo, é meio estranho. Então, se ele começa a sentir calor, assim, o próprio sistema vai resfriando o corpo dele. Então, as emoções dele são meio indefinidas, assim. Não é igual a um ser humano que sente intensamente as coisas. E aí eles ficam lá relembrando sobre os momentos felizes e refletindo sobre as escolhas de vida deles e sobre o passado que eles tiveram juntos. Aí, ao longo da história, eles refletem, né, sobre a passagem do tempo, as escolhas que moldam a vida das pessoas, a vida humana. E aí essa história, ela explora também o tema de amizade, memória, arrependimento e aceitação da mortalidade. O encontro com a Laura e a família, né, a neta da Laura, trouxe à tona um sentimento profundo de conexão e saudade. Enquanto o Alberto, ele fica confrontando a sua própria mortalidade e o peso das suas escolhas feitas ao longo da vida. Bom, eu vou ter que ser breve na história, porque eu tô com um tempo apertado aqui, mas a primeira história, resumidamente, é isso, é sobre o Alberto ter escolhido migrar, né, para esse corpo robótico, e aí ele vai encontrar a Laura na esperança de que ela também tenha feito isso, para que eles fiquem juntos, no meu ponto de vista, né, mas chegando lá, a Laura optou por não ter o corpo robótico, não viver infinitamente, ela quis ficar no corpo normal dela, de ser humano. Então chegou a hora dela e aí no final da história a Laura morreu e o Alberto ficou se questionando sobre as escolhas feitas dele ao longo da vida. O segundo conto que eu li é Cigarro e Anéis no Rabo do Gato. O nome é bem peculiar, como eu falei anteriormente. Mas nesse conto o narrador ele se refere à mulher como ela, ou garota, né?
E aí a mulher se refere ao narrador como você. Então não tem um nome para cada um dos personagens. E nessa história, ela retrata um encontro entre os dois antigos amantes. E a dinâmica, ela é muito complexa e ela reflete nostalgia nessa história. Bom, ele visita a mulher, cujo nome não é especificado no conto, e durante o encontro eles dois conversam sobre diversos assuntos. Desde a possível perda da gata dela, né, que ela tinha uma gata, então ela perdeu, até questões existenciais sobre o fim do mundo. A mulher, cuja personalidade dela, né, não é descrita no livro, então ela é tida como misteriosa e um tanto desapegada. Do meu ponto de vista, né? Aí parece que ela tá enfrentando problemas internos. E aí, no decorrer do conto, ela interrompe o tratamento que ela tá fazendo, que também não é especificado no conto, mas acredito que seja mais direcionado para a questão emocional, ou ansiedade, ou depressão, devido a ela estar vivendo num mundo onde os meteoros ali estão parados no céu, estáticos, em direção à Terra, e não sabe quanto tempo se tem de vida ainda, né? Enquanto isso, ele fica relembrando os momentos do passado, incluindo um relacionamento anterior com outra mulher. Então ele fica relatando isso para ela. E aí, meio que nesse encontro deles, que ele foi até a casa dela, e aí eles ficaram conversando sobre isso, refletindo sobre essas coisas, né? Então, nesse conto, eles ficam refletindo sobre a questão da vivência deles, assim, sabe? E aí ele ajuda ela a procurar a gata dela, que possivelmente sumiu. Então, a gata dela, aí tá o nome da história, né? A gata dela tem anéis na ponta do rabo. Então, tipo, é um desenho assim, como se fosse anéis na ponta do rabo da gata. E aí a mulher, ela também é fumante, ela fuma bastante. Mas aí, nesse conto tem um constante jogo, assim, de realidade, fantasia, entre o desejo de escapar e a aceitação do destino. Aí a mulher, em sua solidão e vulnerabilidade, ela parece buscar um conforto no passado e na presença dele. Enquanto ele já fica lutando para entender o papel dele na história e encontrar um sentido em meio ao caos que está acontecendo. Bom, o conto ele acaba, né, com a morte da mulher, também deixando o cara, né, ele confrontando as próprias escolhas e os arrependimentos dele também. E aí ele decide partir para uma jornada espacial e buscar redenção e significado em um novo lar distante da Terra. Mas só que mesmo lá, em outro lar, né, distante da Terra que ele foi, ele se depara com um gato com anéis na ponta do rabo. Então, isso acaba invocando memórias do passado e questionamentos sobre o verdadeiro propósito da jornada dele. Só que esse gato, eu esqueci de comentar anteriormente, esse gato não existia. Esse gato era da cabeça da mulher. Ela achava que ela tinha um gato com anéis na ponta do rabo. Mas, na verdade, ela não tinha. Então, meio que poderia ser feito dos medicamentos e tudo mais. Mas aí, lá nesse novo lugar que ele foi, ele acabou se deparando com um gato com anéis na ponta do rabo. Bom, agora provavelmente vai surgir a dúvida, mas por que o nome cigarro e anéis na ponta do rabo?
Eu acho que a parte ali do cigarro pode estar relacionada à atmosfera do encontro entre esses dois personagens, onde a mulher ela fuma muito e observa o som do cigarro queimando, o que parece ser uma característica muito marcante para ele, porque no conto isso é mencionado, ele ouvindo o barulho do cigarro dela queimar. E aí também eu acho que pode simbolizar vício e dependência, como o uso dos medicamentos, que é mencionado ali, né, no conto que a mulher usa. Aí, quanto os anéis no rabo do gato, eu acho que pode ser uma referência direcionada à gata da mulher que desapareceu, que é mencionada ao longo da história. Aí a mulher ela descreve a gata tendo anéis brancos no rabo e o aparecimento de um gato com a mesma característica no final da história. Então isso pode ser uma maneira de simbolizar a presença contínua da mulher na vida dele, mesmo após ela ter morrido, né? Então essas coisas meio aleatórias assim, como o cigarro e o gato com anéis no rabo, eles podem ter um significado simbólico mais profundo, que explora as emoções ao longo da história. Então, era isso que eu ia apresentar para vocês hoje. E o meu tempo foi muito corrido, então eu não consegui falar mais detalhadamente sobre cada história, então tive que fazer um resumo rápido aí para contar sobre 2 contos do livro. E aí pretendo ler de novo, porque esse livro me deixou muito pensativa e com certeza teve coisas em cada conto que eu li que passou assim. Então esse livro é muito bom, eu recomendo muito e estou pronta para as dúvidas.